Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a Votos Negras na Educação. Me chamo Isadora e estou aqui com o Clayton, com o Jackson, Rafael e Vinícius, né? Somos do curso de Eletrônica, turma 321A, né? Turno vespertino, né? E hoje o papo vai ser daqueles que mexe bastante com a gente, com o nosso coração, né? Mexe bastante com a nossa estrutura, querendo ou não, né? A gente vai falar um pouco de um capítulo que virou a chave, né, querendo ou não, pra gente. O tema se chama Foi sobre mérito, não sobre meritocracia, do livro Querido Estudante Negro, é da autora Bárbara Carini, inclusive, né? Esse capítulo, ele querendo ou não, ele não alisa, né? Ele pega e querendo ou não, sacode a gente, diz, meu Deus, acorde, acorde, sabe? Abrange a sua mente, né? Se abra, né? Porque, inclusive, eu queria até fazer uma pergunta para os meninos, né? Inclusive, será que esse discurso de quem quer consegue funciona realmente para todo mundo? É algo que inclui todas as pessoas do mundo ou é algo que, tipo, exclui algumas pessoas, né? Então, para trocar essa ideia comigo, então aqui deixa para as falas para os meninos, para o questionamento, né? Tanto para o questionamento quanto para as respostas, para o debate. Então, passo as palavras para eles agora. Bem, vamos começar, né, galera? Vamos começar com esse debate que vai gerar muita polêmica aí, né? Nossas opiniões aqui. E vamos começar, né, pelo capítulo, né, que já começa desmontando a ilusão da meritocracia, né? A autora, né, a nossa querida Bárbara, ela mostra que o discurso do quem quer consegue ignora completamente a desigualdade social e racial que existe na base da sociedade. Concordo, mas em partes. Ela demonstra que, embora o mérito exista, ele não é igualmente reconhecido nem valorizado em todos os corpos. Real, isso é verdade. Nem todos nascem com as mesmas condições, tanto financeira quanto em outras áreas, né? Principalmente quando se trata de pessoas negras, que mesmo quando há esforços, dedicação e superação, reconhecimento não vem na mesma medida. Muitas das vezes somos tratados como exceção quando conseguimos algo que realmente vá além do que a sociedade acredita que nós conseguimos. A sociedade costuma enxergar esse sucesso como exceção, como eu já falei, né? E não como resultado de legítimo. Muitas das vezes somos tratados como, o cara conseguiu ali, mas foi pura sorte, olha só, conseguiu se tornar um médico, caramba, deve ter sido o primeiro da família a ter conseguido isso. O que, na maioria das vezes, pode até nem ser verdade, mas infelizmente essa imagem está impregnada na mente da nossa sociedade. Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Respeito também a crítica à meritocracia, mas Não, essa daí não. Eu defendi essa não. pouco não importa. Mas para que tornar Essa daí foi você. o texto, no caso, evidencia que a estrutura social marcada por racismo e desigualdade social cria barreiras invisíveis e silenciosas entre o povo que sofre, não é? Também percebemos que crianças e jovens negros enfrentam demandas emocionais e psicológicas, né, entre aspas, muito maiores do que seus colegas que não são negros, para não dizer certas frases. Também são exigidos a comprovar valor o tempo inteiro, mesmo sem precisar, no caso. Ele tem que ter um valor a mais, sendo obrigado pela pressão social a tirar notas maiores, ser mais inteligente, provar que é bom, sendo que não é necessário, né? Isso também conforma o que deveria ser um ambiente de aprendizado num espaço de vigilância constante, fazendo com que todos, no caso, todos os alunos acabam sendo pressurizados, só que os alunos que são negros acabam sendo mais
por serem negros, né? Enquanto os alunos brancos, eles acabam sendo pressurados a estudar, mas não tanto quanto eles, porque, por causa do que aconteceu antigamente, no caso também, eles acabam tendo que provar que vale alguma coisa, mesmo sabendo que não é necessário. E assim, um ponto forte, né, do capítulo é como a autora, no caso, desmascara a ideia de neutralidade no ambiente escolar e acadêmico, né? Porque ela expõe como muitas vezes o sucesso de uma pessoa negra é tratado com surpresa ou até mesmo desconfiança por ter buscado outros meios. E expressões como não esperava isso de você ou você é diferente reforçam que, tipo, no imaginário de muitos, o lugar de excelência ainda não nos pertence. E assim, e certos olhares, comentários revelam o racismo estrutural, né? Que se esconde por trás dos elogios, que para muita gente ia parecer inocente. Um dos aspectos importantes que o texto fala também é sobre a questão que a desigualdade no ponto de partida. Tipo, muita gente usa a meritocracia para justificar privilégios, como se o sucesso dependesse só do esforço individual. Mas o capítulo deixa bem claro que nem todo mundo começa a corrida no mesmo ponto de partida. Tem a questão da estrutura familiar, tem a questão da alimentação, tem internet boa, segurança, apoio emocional. No caso, essas pessoas conseguem tudo isso e já começam no ponto de partida 10 metros depois, usando como exemplo. Enquanto outras pessoas não têm toda essa estrutura. Então, e aqui fala da questão da justiça, de que na educação nem todos começam no mesmo ponto de partida. E há que enfrente, no caso, falta de recursos, da discriminação constante e exclusão desde cedo. Falar do médico ignorando isso é manter um sistema injusto, funcionando disfarçado de justiça. E quando ela entra nas questões da cota, então? Aquilo é algo que, querendo ou não, mexe um pouco, sabe, com as pessoas. Porque tem gente que ainda nos dias de hoje, na sociedade de hoje, as pessoas acham que, tipo, é uma vantagem quem recebe cota. É algo como se fosse uma facilidade, que é fácil de você conseguir, sabe? Sendo que não enxergo o quão difícil é permanecer num ambiente acadêmico que muitas vezes, querendo ou não, né, que rejeita de forma velada, né? A Bárbara, inclusive, ela disse que entrar por cota não é entrar simplesmente pela janela, sabe? Como se fosse uma vantagem, como eu disse um pouco antes. É algo que você, querendo ou não, você entra por mérito próprio, né? Algo que demorou muito para ser aberto, algo que você se dedicou, teve um período, sabe? Algo que, querendo ou não, você se esforçou para conseguir, né? E que ainda tentam fechar de novo com o nosso corpo no meio, sabe? Como se você está sendo muito privilegiada por ter cota. Ah, tipo, eu acho isso um absurdo que consegue ter cota. Por quê? Tipo, geralmente as pessoas brancas, né? Porque essa pessoa tem cota e a gente não. Nossa, assim, é muito fácil de passar. Não, não é fácil. É justamente mais difícil para eles conseguirem. Entende? E querendo ou não, isso é um absurdo, né? É uma forma muito triste, muito ruim, que inclusive dá um pouco, às vezes, sei lá, de um nó, sabe? Porque realmente é algo que foram pessoas que se esforçaram, não foi simplesmente um privilégio, sabe? Bem, vale a pena a gente destacar também um ponto importante que a autora, em nenhum momento, ela desvaloriza o esforço individual. Muito pelo contrário, ela não só valoriza ele, como ela incentiva, mas ela faz uma grande separação, uma separação bem clara sobre esforço individual não compensar a injustiça estrutural. A meritocracia é vendida como igualdade de oportunidade, mas na prática funciona como um filtro de exclusão.
quem tem que vencer muitos obstáculos acaba sendo responsável pelos próprios fracassos, quando o problema, na verdade, está no sistema. Como o Caio falou, todo mundo começa no mesmo ponto de partida. Então, por que eu vou ser responsabilizado por não conseguir alcançar algo que outra pessoa conseguiu, que estava a 3 metros de distância de vantagem, conseguiu? Isso é injusto. E é claramente algo que é implantado para tentar disfarçar essa injustiça, né? A meritocracia vem para implantar, né? Para tentar disfarçar essa injustiça, mas é só jogar poeira para debaixo do tapete. Não tá, pode até deixar bonitinha a casa, mas depois vai ficar pior. Infelizmente, a gente tem que pensar em uma forma melhor de resolver isso. E aí, pessoal, o que vocês acham? É, inclusive, essa parte do capítulo fala que isso gera um efeito cruel. No caso, o efeito cruel seria a culpa internalizada. O que seria a culpa internalizada? É quando a pessoa negra, ao acreditar que o sucesso depende apenas só do esforço e só o esforço, pode acabar se culpando quando as coisas não acontecem do jeito que deveria, e acaba que o texto, no caso, acaba alertando para o adoecimento mental causando por essa lógica injusta de que o aluno pensa que apenas o esforço pode valer a pena, mas às vezes o esforço demais pode acabar tendo efeito contrário, até porque uma coisa demais pode fazer o efeito contrário do que você espera, no caso, né? Até porque a cobrança constante, o medo de errar, o cansaço de ter que ser bom o tempo todo, tudo isso acaba desgastando o aluno, e o problema não é fatal, não é falta de esforço, é apenas excesso de pressão, vigilância e solidão, porque o aluno acaba se prendendo àquele assunto, se esforçando demais, acaba sendo vigilante demais apenas naquele assunto, acaba tendo uma pressão maior do que os outros alunos por acreditar que precisa se esforçar mais, em vez de esforçar e prestar atenção em outra coisa, por exemplo, porque se ele se esforçar o dia inteiro, ficar naquela pressão, naquela vigilância e naquela solidão, apenas sozinho estudando, ele pode acabar criando um tipo de pressão no seu dia a dia, e acaba tendo um efeito contrário, como eu já tinha falado antes, do que ele esperava. Em vez de tirar uma nota boa numa prova, ele acaba ficando exausto e acaba tirando uma nota pior do que ele esperava. Isso, né? E uma dúvida, né, que eu tive muito durante a minha leitura foi porque se a gente critica a meritocracia, como a gente vai incentivar o esforço, né? E o texto responde isso bem até demais, porque, tipo, criticar a meritocracia não é criticar o esforço. É, tipo, querer que o esforço seja reconhecido com justiça e outras coisas. E que todos tenham a mesma chance reais de competir, saindo do ponto zero ao mesmo tempo. Não se trata de querer, assim, que tudo seja mais fácil ou mais belo, mas sim que as condições sejam minimamente equilibradas, né? Tanto para um quanto para outro. Exatamente isso. A autora, ela aponta que o discurso da meritocracia é usado muitas vezes para silenciar críticas às desigualdades reais. A crítica que ela faz ao sistema não às pessoas que se esforçam. No caso, ela mostra que, enquanto o mérito continua dependendo do privilégio, ele será seletivo. E que a justiça verdadeira só vai existir quando todos puderem disputar com o de igualdade. E além disso, sobre essas coisas, é um ato de libertação. Libertar a gente de comparações cruéis, dessa cobrança eterna, né, de ser sempre impecável, para não errar como os outros erram. A Bárbara, ele traz esse alívio, sabe? Ela diz que resistir já é mérito, estar vivo consciente, conseguindo em frente já é revolucionário, quando o mundo tenta te apagar o tempo inteiro, né? Então, é muito importante isso que ela traz, a libertação, né? Ela tenta trazer que, tipo, isso da sociedade, sabe? Da cobrança eterna, de ser sempre impecável e nunca errar e tudo. Então, eu acho muito importante ela trazer
esses questionamentos, né? Uma coisa muito interessante é a forma como ela termina a carta. Porque a forma como ela termina a carta é uma forma até bem muito forte, se a gente for ver. Porque ela fala diretamente com quem está vindo agora e com quem está vindo depois, né? Ela basicamente diz o seguinte: não acredite quando te disserem que você só está onde está por sorte ou caridade. Você está onde está porque você tem valor, competência e merece estar ali. Mas também não se iluda. O sistema não é neutro, ele tem cor, tem classe e tem dono. E a gente que tem que entender isso para não se perder no meio do caminho. É uma grande forma de terminar, né? É um baita de um choque, porque ela joga na cara da gente, não de uma forma agressiva, de uma forma que faz a gente entender o que está acontecendo. E realmente né, mano? A gente precisa aprender a ver isso. Apesar de eu não concordar com tudo que ela fala, de fato, o sistema possui os seus favoritos e a gente precisa entender isso para conseguir esperar. A gente também precisa sempre lembrar que resistir é também uma forma de vencer, porque o sistema não espera que a gente resista, ele espera que a gente desista. No caso, essa parte que eu acabei de falar lembra um pouco que a Isadora falou um pouco atrás, de que resistir também é um mérito. No caso, digamos que você desista sem ao menos ter tentado. Você vai se sentir culpado por não ter, pelo menos, iniciado aquele projeto de uma certa forma. Você vai sentir culpa por não ter participado. E se você, pelo menos, tentar resistir, você vai conseguir se orgulhar daquela sua ação, porque você, pelo menos, tentou, falhou, mas você pode resistir de novo e acabar tendo um resultado melhor. E esse capítulo, no caso, esse capítulo, ele também é uma ferramenta de resistência, de lucidez, de denúncias, de amor próprio, no caso. Ele é uma ferramenta de resistir ao seu amor próprio, que educa, que cura e que arma com conhecimento. No caso, ele educa você através do conhecimento, cura você através do conhecimento e que arma com conhecimento todo a carta que ela produz no livro. E assim, nessa conversa, né, que a gente teve agora, ela realmente precisa acontecer em todos os espaços, tanto o espaço escolar, tanto nas universidades, a rede social, Instagram, Facebook, rodas de amigos, etc, né? Porque assim, a meritocracia, do jeito que é divulgada, naturalizada, é naturalizada a exclusão, né? E esse capítulo mostra que questionar não é se vitimizar, é basicamente ter consciência do jogo e coragem de ir lá e fazer alguma coisa para poder mudar a regra, mudar tudo. Gente, essa conversa eu achei bastante, querendo ou não, poderosa, né? Porque se você que tá ouvindo até aqui, né, a professora e tudo, muito obrigada de verdade, realmente, a gente agradece por ter escutado, né, o nosso trabalho, a nossa apresentação. E, querendo ou não, eu acho muito importante indicar esse livro para as outras pessoas, sabe? Para elas também abrangerem o conhecimento delas e para elas não ficarem só naquele mundinho pequeno delas, para ela ver que as pessoas negras, querendo ou não, elas têm cota, mas elas têm cotas não por serem privilegiadas, mas por se esforçarem mais do que os outros, né? Cota não é algo fácil, não é uma vantagem, mas algo que eles fazem por merecer, né? E querendo ou não, pensa sobre o que é mérito, né, realmente, e o que é privilégio disfarçado de justiça, né? Que tem muita injustiça nesse mundo de hoje, sempre teve, né? Mas cada dia aumenta, né? A gente tá reivindicando, querendo ou não, o que é nosso por direito, né? Vamos continuar com afeto e resistência, né? E a gente agradece. Até a próxima. Muito obrigada.